nós vamos conhecer melhor as posições relativas de duas retas no plano. Em geometria plana, as posições relativas de duas retas podem ser paralelas distintas, concorrentes ou coincidentes. E na geometria analítica, como essas posições podem ser descritas? Fique bem atento, porque você vai saber já já. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lembrar que na última aula de analítica a gente viu perpendicularismo e paralelismo. Vocês lembram disso, não é? Quer dizer, são duas condições importantes, exercícios que aparecem com frequência nos exames aí. Então vamos lembrar que retas paralelas apresentam o mesmo coeficiente angular. E retas perpendiculares, um coeficiente angular é menos o inverso do outro. Então é aquele problema clássico que a gente comentou para vocês lembram, né? Dado uma reta e um ponto fora, escrever a equação da reta paralela. Ou, dado uma reta e um ponto fora, escrever a equação da reta perpendicular. Isso é importante. Bom, na aula de hoje a gente vai ver o seguinte, posições de duas retas, posições relativas de duas retas no plano. E também distância de ponto a reta. Isso que é importante vocês guardarem. Nós já vimos distância de dois pontos. Foi praticamente a primeira coisa que a gente comentou em geometria analítica. A geometria analítica basicamente começa com esse resultado, né? Distância de dois pontos. Hoje a gente vai ver uma outra distância importante, distância de ponto a reta. Só que antes disso, posições relativas de reta num plano. Vamos acompanhar. Então é o seguinte, olha só. Então, posições relativas de duas retas e distância, né? Então, as posições relativas, é evidente que em função das equações. É como se a gente conseguisse responder quase que imediatamente o seguinte. Dadas as equações, quais são as posições relativas? Quais são? Elas são concorrentes, elas são paralelas distintas, elas são coincidentes, como é que é? Então, é o que a gente vai colocar para vocês. Então, nós temos a equação da reta R, forma geral, a x mais by mais c igual a zero. Aproveitei e coloquei na forma reduzida, tudo bem. O que mais? Equação da reta S, a linha x mais b' y mais c' igual a zero. Também colocamos na forma reduzida. Agora o detalhe, as condições. Olha só, retas paralelas, a gente vai lembrar que os coeficientes angulares são iguais. Evidentemente, no caso, eu não poderia considerar retas perpendiculares. Vocês lembram, né? Reta vertical, não tem sentido falar coeficiente angular, porque o ângulo vale 90 graus e a gente sabe que tangente de 90 não existe, tá certo? Então, volta para cá. Então, paralela, olha só a condição que vocês vão guardar. A razão entre os coeficientes, olha só, coeficiente de x e o coeficiente de y, isso é uma constante. A está para a linha, assim como B está para a B'. Em outras palavras, é como se eu pensasse em termos de coeficiente angular, olha só. Retirando este menos e este menos, aqui vocês teriam A sobre B, aqui vocês teriam quem lá? O A' sobre B', tá certo? Então é como se fosse equivalente a isso. Então, a condição que vocês vão guardar, paralelas, a razão entre os coeficientes de x e o coeficiente de y, no caso, é uma constante. Então vocês têm lá, A por A' é igual a B sobre B'. Agora, e tem que ser diferente da razão de quem? No caso do último coeficiente, ou do termo independente aqui, C e C'. Então, ela tem que ser diferente pelo seguinte, senão vocês vão notar que, em outras palavras, se os coeficientes forem todos proporcionais, é evidente que as retas serão o quê? Coincidentes. Então, não é exatamente o que a gente está considerando. A gente está considerando retas paralelas distintas, tá certo? Então, repetindo para vocês, paralelas, quando a razão entre os coeficientes de x é igual à razão entre os coeficientes de y, e é diferente da razão entre os termos independentes aqui, o c e o c' que vocês têm. Isso para paralela. Só é concorrente. Bom, paralela distinta é evidente que intersecção vazia, não corta. E claro que concorrente, a intersecção é um ponto. Então é como se eu simplesmente negasse o que eu acabei de escrever aqui em cima. Então, para negar essa igualdade, vocês vão colocar uma desigualdade. Então, a condição para elas serem concorrentes, qual é? A razão entre os coeficientes de x, ou seja, A por A' é diferente de B por B'. A sobre A' vai ser diferente de B sobre B'. Essa é a condição que vocês vão guardar, para elas serem o quê? Para elas serem concorrentes. E, finalmente, coincidentes. O coincidente para vocês pode ser sinônimo de quê? Igual. Igual. Então, é como se todos os coeficientes fossem iguais no caso, ou proporcionais. Como é que eu escrevo isso? Até aqui, ó, olha só. Então, vocês vão escrever assim, A por A' é B por B', que é C sobre C'. Quer dizer, a razão entre os coeficientes é uma constante. No caso, vocês terão que as retas são coincidentes. Só recapitulando rapidamente, então, paralelas, olha só, a razão entre os coeficientes de x é igual à razão dos coeficientes de y e diferente de quem? Da razão dos termos independentes. Concorrente eu nego, quer dizer, paralela não intercepta.
Então, o concorrente, no caso, vai interceptar num único ponto. Então, basta negar. Igual, eu coloco diferente. E não tem muito a ver a razão dos termos independentes. Não tem nada a ver. Vocês vão trabalhar ou vocês vão impor só esta condição aqui. E coincidentes, igual. Igual, olha só. Vocês têm igual, ou seja, a razão, no caso, vai ser uma constante. Ou os coeficientes são proporcionais. É isso. Em termos de posição, é o que interessa para vocês. Tá certo? Só vamos dar uma olhada agora em distância. A segunda fórmula de distância importante em geometria analítica. Acompanha só. Então, nós temos o seguinte. A distância de um ponto à reta. Vocês encontram em livros de geometria analítica, terceiro ano do colégio, a demonstração. Inclusive, uma demonstração bastante trabalhosa. E acho que valeria a pena até vocês darem uma passada de olhos meio rapidinho lá na demonstração, para vocês entenderem como é que é feito. E depois vocês vão guardar o resultado. Então, olha só. Então, nós temos a reta R, equação geral, a x, b, y mais c igual a zero. Só o detalhe, equação da reta na forma geral, hein? A x mais by mais c igual a zero. E um ponto, né? Um ponto qualquer, evidente que se o ponto estiver na reta, é claro que a distância é zero. Então, um ponto de tal forma que não pertence a essa reta. Coordenadas do ponto P, x0 e y0. Agora, olha como é que eu vou indicar para vocês. A distância do ponto P à reta R. A distância do ponto P à reta R. Só isso é dado por um quociente e aqui vocês precisam colocar a memória em dia agora para memorizar isso aqui. Não é tão complicado assim. Então, você está notando que tem um quociente, né? Em cima aparece uma expressão em módulo, entre barras, e embaixo aparece uma raiz quadrada. Então, é importante vocês memorizarem. Perceber, por exemplo, que o que aparece entre barras é o próprio primeiro membro da equação da reta. Olha o detalhe. A x mais by mais c. Vocês vão escrever aqui em cima. Só que aonde tem o x, eu coloco o x0. Aonde tem o y, eu coloco o y0. Eu tenho uma leve impressão que a distância depende exatamente das coordenadas do ponto, né? Deve depender. Por isso que aparece aqui na formulinha da distância o x0 e o y0, que são as coordenadas do ponto. Então, olha como não é difícil memorizar. Pega o primeiro membro da equação, a x mais by mais c. Aonde tem x, coloca x0. Aonde tem y, coloca y0. Olha como é que vai ficar. A x0 mais by0 mais c. Isso em módulo. Por que em módulo? Porque a distância não pode ser negativa. Então, vocês vão pegar em módulo. Tudo bem. E o denominador? Quem é que está no denominador? Vamos olhar. No denominador, vocês têm uma raiz quadrada, quer dizer, raiz quadrada de soma de quadrados, aonde vai aparecer exatamente quem? Olha o detalhe. Quem que é esse A? É o coeficiente de x. E quem que é esse B? É o coeficiente de y. Então, dando uma repassada rápida, olha o detalhe. Equação geral da reta. E se ele der reduzida, joga para geral. Deu reduzida, vocês joguem para geral. Está lá. Então, a equação geral, vocês pegam o primeiro membro, onde tem x, põe x0, onde tem y, põe y0, entre barras, módulo. Está aqui. A x0 mais by0 mais c. E módulo. Sobre quem? Raiz quadrada de quem? Coeficiente de x ao quadrado mais coeficiente de y ao quadrado. Então, essa é a fórmula que dá exatamente a distância para vocês. Isso é importante memorizar. Vocês vão ver a aplicação. Como é que eu aplico isso aí? Só vamos dar uma olhada, então, num exercício rapidinho de aplicação para vocês, do que a gente comentou aqui. Olha só. Então, vamos acompanhar. Exercício da USEC de São Paulo. Então, olha só. Então, nós temos o seguinte. Equação da reta R, x mais 2y mais 3 igual a 0. Equação da reta S, 4x mais 8y mais 10 igual a 0. Só imediatamente, só olhando, dá para descobrir a posição relativa? Vocês vão notar que é muito simples. Se fizer razão, etc. Olha a pergunta. Posição relativa de R e S. Como é que faz? Como é que vocês resolvem esse tipo de problema? Paralelas, coincidentes ou concorrentes? Como? Como é que vocês vão fazer? Muito fácil. Começa achando a razão entre os coeficientes. Então, eu vou fazer o A, quer dizer, de R para S, ou seja, o A, no caso, é 1, o A' é 4. Então, faz a razão dos coeficientes correspondentes. A por A' dá 1 quarto. 1x sobre 4, 1 sobre 4, 1 quarto. B sobre B', 2 sobre 8, está aqui, ó, 2 sobre 8, 1 quarto. Perceberam que já deu igual. Agora, tem o que a gente está chamando de termo independente. 3 aqui, 10 lá. Essa razão vai dar 3/10. É fácil perceber que o A sobre A' é igual a B sobre B' e é diferente de C sobre C'. De acordo com o resuminho que a gente colocou para vocês, qual que é a posição relativa? Então, elas são paralelas e distintas. Isso aqui tem muito a ver com coeficiente angular, é como se na realidade fosse o coeficiente angular, né? Coeficientes angulares iguais, e o que a gente está chamando de termo independente, no caso, a razão não é a mesma. Então, retas paralelas e diferentes. Esse é o primeiro exercício de posição relativa. Agora vamos dar uma olhada no exercício de distância, que é importante vocês saberem trabalhar. Acompanha só. O segundo exercício.
Universidade Federal do Pará. Muito bem. Então nós temos o seguinte, um triângulo de vértices A, 4, 0, B, 0, menos 3, C, menos 2, menos 2. O H, no caso é o H de índice AB, quer dizer, a altura relativa ao lado AB. Ele pede exatamente para calcular a altura. Então, uma aplicação importante da fórmula da distância é quando vocês querem, por exemplo, calcular a altura de um triângulo. Dado um triângulo ABC, eu quero calcular a altura. Como é que eu faço isso analiticamente? É só calcular a distância do vértice A ao lado oposto no caso. Lembrando de que distância é perpendicular. Então, é uma aplicação importante para vocês, é o exercício que a gente vai colocar. Primeira providência, se ele quer a altura, basta calcular a distância do ponto C ao lado AB. Espera aí, distância do ponto C ao lado AB, isso pode me lembrar a distância de ponto A reta. Então, a primeira providência é determinar a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Várias maneiras de fazer. Aqui eu escolhi qual que é, trabalhando com determinante, lembram? O determinante é importante para dar a equação geral de reta, para calcular a área de triângulo, condição de alinhamento, etc. É o que vocês precisam conhecer para determinante de terceira ordem. É o que eu estou usando aqui. Então, olha só. Equação da reta B, que passa pelos pontos A e B, lembram? Primeira linha x, y1, as variáveis, termina por 1, depois. Ponto A, coordenadas 4, 0, 4, 0, 1. Ponto B, coordenadas 0, menos 3, 0, menos 3, 1. Lembram que a última coluna é sempre 1. Se vocês resolverem esse determinante, né, multiplicação dos elementos que estão na diagonal principal, as paralelas, diagonal secundária, etc. Se vocês resolverem, vocês vão achar como equação geral o seguinte, 3x menos 4y menos 12 igual a 0. Quer dizer que a equação da reta eu determinei. O ponto C foi dado. Agora eu calculo a distância do ponto C à reta B, que na realidade o que é? É a altura. Agora a fórmula que eu comentei para vocês, olha só. Equação da reta está aqui, lembram? Pega o primeiro membro da equação, aonde tem x eu substituo pela primeira coordenada do ponto que eu estou interessado em calcular a distância. Do caso é o menos 2, olha ele aqui. Aonde tem x, boto menos 2. Aonde tem o y, a segunda coordenada, particularmente é igual ao menos 2, muito bem. Substituiu? 3 menos 2, menos 4 menos 2, menos 12, olha aqui. É o numerador. Entre barras, claro, não pode ser negativo. E o denominador, lembram? Era a raiz quadrada de quem? Coeficiente de x, 3 ao quadrado, coeficiente de y, menos 4 ao quadrado, agora é só questão de fazer a conta. Se vocês fizerem esta conta em cima, isso aqui vai dar menos 10, embaixo vai dar raiz de 25, que dá 5. Módulo de menos 10 é 10, 10 sobre 5 dá 2. Quer dizer que a altura do triângulo, então, no caso, vale 2, ou seja, 2 unidades de comprimento. Deu para perceber a importância da fórmula da distância, hein? Distância de ponto a reta. Só em termos de reta a gente terminou. A gente vai terminar a geometria analítica comentando o último assunto importante na próxima aula para vocês, que é a circunferência. Então fiquem ligados que a gente vai entrar em circunferência. Até a próxima aula. Tchau para vocês.